Programa não recomendado para menores de 10 anos. Amigos e amigas, estamos começando mais um programa Pergunte e Responderemos para ajudar você um pouco nas dúvidas sobre as questões da nossa fé, certo? Vamos pedir a Deus a sua graça, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a sua intercessão nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero lembrar você que você pode nos enviar a sua pergunta através do nosso e-mail, pergunte e responderemos, @cançãonova.com, e também você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, o telefone da Canção Nova, 12 3186 2600, ok? Muito bem, vamos então começar aqui a responder as perguntas. Sebastião Lara: se o corpo de um ressuscitado é um corpo celeste e não físico, como o Senhor mesmo já ensinou, então como explicar o trecho do Evangelho de Lucas 24, 39 até 43? No versículo 43, Jesus comeu o peixe diante deles. Bom, veja bem, o corpo ressuscitado, ele é um corpo físico. A gente não perde a nossa realidade física. Só que essa realidade física, agora, ela vai ser transfigurada, como Jesus no Monte Tabor. Então, seremos como nós somos. Agora, o que vai ser diferente? O que vai ser diferente é que não ficaremos mais doentes, não ficaremos velhos, não teremos que nos alimentar, não teremos as necessidades fisiológicas, entendeu? Acabou tudo que era, vamos dizer assim, perecível. Né? São Paulo chama de um corpo espiritual. É um corpo, mantém essa qualidade de corpo espiritual. Veja que coisa interessante. É claro, nós não conseguimos entender isso perfeitamente. Veja que coisa interessante. Jesus entrou no cenáculo, quando ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, com o corpo dele ressuscitado, sem abrir as portas. Está escrito no Evangelho. E sem rasgar as paredes. Ou seja, o corpo físico, ele tem propriedades diferentes desse nosso corpo atual. Mas é o nosso corpo. Nossa Senhora aparece ressuscitada com o seu corpo em algumas aparições. Agora, nós não conseguimos entender perfeitamente isso. Eu quero aproveitar, dúvidas desse tipo, as pessoas têm muito. Eu fiz um trabalho bastante grande e escrevi esse livro chamado Passagens Difíceis dos Evangelhos. Assim como o Sebastião fez essa pergunta aqui do Evangelho, muitas pessoas me fazem perguntas desse tipo. Então eu peguei 120 perguntas sobre textos do Evangelho, usando bons manuais que explicam a Bíblia, principalmente o manual da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha, e uma outra fonte muito boa chamada Comentários Bíblicos, que analisa toda a Bíblia, e fiz espécie desse manual aqui para tirar dúvidas sobre algumas passagens dos 4 evangelhos. Isso é muito importante. Bom, Júnior Duarte. Quando Jesus teve ciência de que era o Messias, foi uma determinada fase da vida ou ele já nasceu com esse entendimento? Olha, os teólogos, mesmo os exegetas, não sabem dizer exatamente qual foi o momento da vida de Jesus em que ele tomou consciência que ele era o Messias.
Houve um determinado momento que isso aconteceu. Agora, é muito interessante a gente analisar o que aconteceu com ele aos 12 anos, no Templo de Jerusalém. Ele chamava Deus de meu Pai, né? Com uma intimidade com o Pai impressionante. Quando Nossa Senhora diz para ele, meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu, São José, né? Estávamos se procurando aflitos. Ela disse, vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu Pai? Então, a gente nota aí que já muito cedo Jesus tinha esta convicção de que ele era filho de Deus. Entende? Então, eu penso que logo ele tomou consciência que era o Messias. Por quê? Porque ele começou já a estudar a Bíblia. A gente percebe que Jesus sabia a Bíblia muito bem, ele citava o Antigo Testamento várias vezes. Então, o Evangelho fala que ele crescia em sabedoria e graça. Houve um momento em que, ou talvez Nossa Senhora mesmo tenha dito para ele, olha, você não é filho de um homem nenhum. Você foi gerado por obra do Espírito Santo. Pode ser que Nossa Senhora, num certo momento, tenha dito isso a ele. Né? Nossa Senhora sabia que ele era o Messias. Por quê? Porque o anjo falou para ela. Né? Ele vai nascer de si, será grande filho do Altíssimo. E depois daquele episódio lá de Simão, né? o velho Simeão, que fala, este menino é colocado como sinal de contradição. Então, tudo indica que Nossa Senhora já tinha essa consciência. E o próprio São José também, né? Certamente podem ter conversado também com Jesus sobre isso. A gente não sabe porque não foi nada narrado, né? Mas há evidências nesse sentido. A gente deixa assim, né? Como hipóteses, né? Não como uma coisa certa. André, eu queria mostrar um livro que ajuda a gente a compreender bem Jesus, que é esse livro aqui, ó, Jesus Cristo é Deus. Esse é um dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre Jesus Cristo. Quem colocou esse livro na minha mão, sabe quem foi? Faz 50 anos, Monsenhor Jonas Abib. Fez uma palestra quando eu era jovem sobre esse livro, e aí eu comprei o livro. Deixaram de publicar o livro, a editora Loyola deixou de publicar o livro, eu conversei com a Loyola, comecei a publicar a editora Cleofas junto com a editora Loyola, para ressuscitar esta obra-prima, entende? Quem tem alguma dúvida sobre Jesus Cristo, vale a pena ler esse livro. E é um livro que você lê numa noite, ele é tão encantador que você não consegue parar. Bom, vamos aqui, André pergunta o seguinte, sou viúvo e tenho um relacionamento com uma mulher viúva e não pretendemos realizar um novo matrimônio. Está errado. Está errado. O viúvo pode se casar. Está escrito lá na primeira carta de São Paulo, capítulo 7, lá pelo versículo 34. Não é? São Paulo fala, o viúvo pode se casar, desde que seja na igreja, ou seja, recebendo o sacramento do matrimônio. Bom, continua aqui o André. Pois repetir os juramentos e promessas em relação ao primeiro não seriam tão verdadeiros. Como fica a nossa situação? Bom, André, a igreja tem normas claras. Quem quer viver segundo a lei de Cristo e quer se casar, tem que casar na igreja, receber o sacramento do matrimônio, e nenhum dos dois pode ter algum impedimento. O que seria o impedimento? Já foi casado, alguma coisa assim. Se os dois são viúvos, não tem impedimento. Então, casa na igreja. Né? A gente não pode querer mudar a lei de Deus. Entendeu, André? Não, aí você vai viver no pecado. Não faça isso. Quer viver com essa mulher? Se ama essa mulher? Se casem. Não precisa fazer festa nem nada. Conversa com o padre, faz uma coisa simplesinha, de repente até num altar aí da igreja, só vocês, mais um padrinho, um testemunho, pronto. Entende? Ninguém é feliz, gente,
se não faz as coisas conforme a lei de Deus. Eu gosto muito de enfatizar isso, sabe? Será que alguém é mais sábio do que Deus? Será que alguém é melhor do que Deus? Será que alguém é mais douto do que Deus? Não. Será que alguém nos ama mais do que Deus? Não. Então, não seguir a lei de Deus, olha, é falta de juízo, entende? Aliás, Jesus fala isso, né? Aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não põem em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa lá na beirada do rio, na areia, sem alicerce. A hora que vem a chuva, a inundação, a tempestade, leva a casa embora. E a gente não pode, sabe, André, pensar só nessa vida. Nós vamos morrer e nós vamos nos apresentar diante de Deus. Entende? Então a gente não pode se apresentar diante de Deus carregando uma irregularidade, um pecado. Eliana, há pouco tempo ouvi um comentário que não se deve cantar ratimbum nas festas de aniversário, porque estaria amaldiçoando o aniversariante em vez de felicitar. Isto é invenção ou é verdade? Eu acho que isso é invenção. Eu já procurei fontes sérias que falam disso, mas não encontrei. E já encontrei, inclusive, o contrário. Não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver. Eu não me lembro agora qual é a explicação exata sobre isso, que eu não tive tempo de pegar, que eu recebi as notícias agora. Mas esse ratimbum é uma conexão de palavras que fizeram no sentido bom. Não tem nenhum sentido de louvação ao mal. Não tem. Entendeu? E tem mais, a gente vê pelos frutos, né? A vida inteira, nos aniversários dos meus filhos, a gente sempre cantou ratimbum, ratimbum. Eu não sinto que nenhum dos meus filhos ficou amaldiçoado por causa disso, não. Tem filho, tem 12 netos. Eu acho que eu já vi uma explicação sobre isso. Se não me engano, no site O Catequista. Tem um site muito bom que se chama O Catequista. Se não me engano, foi lá no site O Catequista que eu vi uma explicação boa sobre isso. Otoniel, Jesus vem à Terra? Vem. Será que ele vem a lugares e pessoas com frequência, segundo o seu propósito? O que o senhor acha? O que diz o catecismo? Não, Otoniel. Bom, Jesus, ele já está no meio de nós, ressuscitado. Ele está nos sacrários, ele está no altar da missa na hora da consagração, ali como vítima, né? Vítima oferecida em sacrifício ao Pai, a hóstia, né? Hóstia quer dizer isso, vítima oferecida em sacrifício. Ele está em nós. Quando é dogma de fé que quando nós estamos em estado de graça, Deus está em nós. Agora, a segunda vinda de Cristo visível vai acontecer no final da história. Quando acabar a história humana, o Cristo vai voltar. Mas aí ele não vai voltar para um ou outro, não. Ele vai aparecer para todo mundo. É o que o próprio Evangelho fala, né? Ele fala, é como um relâmpago que brilha de ponta a ponta do céu. Todos verão a sua glória. E haverá o quê? O juízo final. A separação definitiva entre os bons e os maus. Só vai haver céu e inferno, acaba o purgatório, não é? E pronto, acabou a história humana. Haverá novos céus e nova terra, que nós não sabemos dizer como é que é. O catecismo fala, não sabemos como será, e nem quando será, mas será. Então, é o que a gente sabe dizer. Eu sugiro que quem quiser aprofundar esse assunto, pegue o catecismo da igreja, a partir do parágrafo 1040, 1050, você vai encontrar aí, né, o que Deus fala sobre essas coisas. Eu escrevi um livro, acho que não está aqui, eu escrevi um livro que eu chamei O Cristão Diante da Morte, onde eu explico o seguinte, o que é a morte, o juízo particular, o juízo final, a volta de Cristo, né? Enfim, o céu, inferno, purgatório, a chamada escatologia, os últimos acontecimentos.
É um livro chamado O Cristão Diante da Morte. Pode tirar muita dúvida. Ali eu coloco documentos da igreja, eu coloco uma série de informações. Muito bem, uma pessoa que não quer ser identificada. Se Deus criou a Terra no meio do universo, para que o homem habitasse, Adão e Eva, porque Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Como é possível compreender essas duas passagens sem imaginar uma contradição? Bom, não tem contradição. Deus criou o mundo, na terra ele colocou o homem e a mulher, criado à sua imagem e semelhança. Onde é que está a contradição aqui? Aí temos Adão e Eva. Jesus diz que seu reino não é deste mundo. Quando Jesus fala que seu reino não é deste mundo, ele não está querendo dizer que o reino dele não é do cosmos. Ele está querendo dizer que o reino dele é o céu. E o céu é o que a Bíblia chama de novos céus e nova terra. O céu é comunhão com Deus. Entende? Céu é comunhão com Deus. Então, independe de lugar, independe de... Sabe, onde é que está Deus? Deus, ele não ocupa um lugar. Tempo e espaço são realidades criadas por Deus. Deus transcende essa realidade de tempo e de espaço. Deus não ocupa espaço. Entende? Então, quando diz que o meu reino não é desse mundo, o que ele quis dizer é o seguinte, quis dizer para Pilatos, Pilatos, não pensa que eu vou brigar para derrubar você, para me tornar rei aqui de Israel, derrubar César, derrubar Herodes. Não, Pilatos, fica frio. Tanto que Pilatos entendeu. E o Pilatos disse, eu não encontro culpa nesse homem. Pilatos estava louco para soltar Jesus. Só que se acovardou diante da ameaça dos judeus. Nós vamos contar para César. Nós vamos contar para César que você está libertando um guerrilheiro aqui, um revolucionário, que era mentira. Jesus nunca foi revolucionário nem guerreiro. Entende? Então, quando Jesus diz o meu reino não é desse mundo, não está querendo dizer da terra, do cosmos. Não, é algo completamente diferente. Não tem contradição. Por isso, gente, que é importante a gente estudar esse livrinho que eu mostrei, Passagens Difíceis dos Evangelhos. Aqui eu explico essas coisas todas. Bom, vamos em frente. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Como perdoar uma pessoa que já faleceu? Perdoe diante de Deus, diga, Senhor, essa pessoa faleceu, eu me arrependo de ter ofendido essa pessoa, você se confesse, pronto. E a hora que o padre te der absolvição, você está perdoada desta ofensa que você fez à pessoa. E a pessoa na eternidade, não sei como será, mas certamente essa pessoa, se ela tiver conhecimento disso, vai ficar satisfeita. Eu digo ser, porque não tenho certeza. Cleto Firmino. O ostensório foi criado por quem e desde quando? Não sei, Cleto. E é uma pesquisa que eu já fiz, ninguém sabe quando começou e onde começou. Certamente foi lá pela Idade Média, onde se fazia muita obra de arte, né? Se trabalhava muito já com o ouro. Então, certamente... Eu penso que lá já pelo século aí, talvez século IV, século V, alguém já tenha começado a trabalhar com, mas exatamente eu não sei dizer. Nunca consegui descobrir. Mônica Miranda, eu gostaria de saber quem foi Melquisedeque, como ele se tornou rei. Melquisedeque foi um dos filhos de Noé. Olha, Mônica, eu vou até pegar aqui um livro. Eu já mostrei aqui, vou mostrar de novo. Eu estou escrevendo uma coleção, curso bíblico, são 4 volumes. E eu estou mostrando porque nesse primeiro volume aqui, eu falo do Melquisedeque. Então, eu quero só aproveitar para mostrar essa coleção aqui. São 4 volumes, né, sobre o Antigo Testamento. O primeiro volume, eu falo do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O segundo volume, eu falo dos livros históricos. Pega aí desde Josué, aí o livro de
1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, todos os livros históricos. Né? Depois do terceiro, são sobre os livros sapienciais, os livros de sabedoria da Bíblia. Os Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, os Salmos, etc. A sabedoria, né, de Deus. E, por fim, sobre os profetas. São 16 profetas, 4 profetas grandes, né? Grandes porque escreveram muito, né? Isaías, Ezequiel, Daniel, né? E que mais? Isaías, enfim. E depois os 12 profetas menores. Bom, nesse primeiro volume aqui, que eu faço uma introdução à Bíblia, como ler a Bíblia, como você conhecer a Bíblia, e depois os 5 primeiros livros. Aqui, na página 88, eu falo sobre Melquisedeque. Eu queria ler, porque é algo assim, até um pouco difícil para explicar. Melquisedeque é uma figura muito interessante. Então eu vou ler aqui, olha. Depois que Abraão derrotou seu inimigo, Codor-Laomor, Melquisedeque, rei de Salém, Salém é a mesma coisa que Jerusalém, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Está lá em Gênesis 14, 19. O que significa isso? Melquisedeque é um sacerdote misterioso, que representa o próprio sacerdócio de Cristo. E sacerdote do Deus Altíssimo, em Jerusalém, onde Deus habita, onde se adorava o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Não é? O pão e o vinho, olha que interessante, o pão e o vinho apresentados por Melquisedeque a Deus são oferecidos entre as primícias da terra como sacrifício em sinal de reconhecimento ao Criador pela vitória de Abraão sobre seus inimigos. A liturgia cristã viu aí prefigurada no pão e no vinho a Eucaristia. Olha que interessante. Melquisedeque traz o pão e o vinho e oferece a Deus. Isso lá no tempo de Abraão, 1800 anos antes de Cristo. A igreja já viu ali o primeiro sinal da Eucaristia. Em nome de Deus, Abraão recebe a bênção de Melquisedeque. E Abraão lhe paga o dízimo, mostrando o direito que ele tem a isso. Ao não ter nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem começo de dias e nem fim da vida, ele é semelhante ao Filho de Deus, gerado antes de todos os séculos do Pai, e permanece sacerdote para sempre, como está na carta aos Hebreus, capítulo 7, de 1 a 3. Quem é que permanece sacerdote para sempre? É Jesus Cristo. Ele é o eterno sacerdote. São Tomás de Aquino dizia, o único sacerdote de verdade é Jesus Cristo. Os outros são seus ministros. Olha que interessante. Eu fiz questão de ler isso daqui, porque isso aqui eu tirei de um manual muito bom que explica a Bíblia. E não é fácil de explicar. Então, a pessoa perguntou aqui, deixa eu retomar aqui, se o Melquisedeque, se ele era filho de Noé. Não era filho de Noé. Melquisedeque, ele aparece na Bíblia sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, como Cristo. Cristo vem direto de Deus. Então, Melquisedeque foi uma figura prefigurativa de Jesus Cristo, que oferece a Deus o pão e o vinho, que a igreja viu ali os primeiros sinais da Eucaristia. É muito bonito, um pouco difícil de entender, mas tem um significado assim, bastante profundo. Bom, tem aqui a pergunta do Cláudio Roberto. A metafísica é um dos sinais concretos da onipresença de Jesus em nossa vida? Como é que é? A metafísica é um dos sinais concretos da onipresença de Jesus em nossa vida? Olha, Cláudio, o que é a metafísica? Meta é alguma coisa que está além de, é um prefixo grego, né? Na física a gente tem o metacentro, que é o centro de gravidade de um navio quando está flutuando, né? Muda o centro de gravidade do navio.
por causa da força do impulso da água, que eles chamam de metacentro. Metafísica, para nós, significa o quê? Alguma coisa além da natureza. Física quer dizer natureza. A palavra física do grego quer dizer natureza. Então, metafísica é alguma coisa além da natureza, ou seja, é o sobrenatural. Então, por exemplo, os racionalistas, positivistas, ateus, eles não aceitam a metafísica. Não existe nada além da natureza, não existe nada além da ciência, não existe nada além da razão. A metafísica é o quê? É o que está acima da razão, é o que está na fé. A ciência procura a verdade, a fé recebe a verdade revelada por Deus. As duas se encontram. A ciência procura a verdade, a fé traz a verdade revelada, que a ciência não consegue compreender, é a metafísica. Então, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus em 3 pessoas, não tem razão, não tem inteligência que vai entender. É algo metafísico, entende? Então, essa onipresença de Cristo em nós, eu não sei bem o que o Cláudio quis dizer. Aceitar que o Cristo está presente em nós é um exercício de metafísica, porque é algo sobrenatural. Ok? Muito bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Muito obrigado pela companhia de vocês, um grande abraço, até o próximo programa, se Deus quiser.